Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Vamos falar do nosso módulo G, método quantitativo. Há dois módulos atrás nós falamos sobre o método qualitativo, tá? Que era uma pesquisa onde você conseguia extrair informações sobre sentimento. Já o método quantitativo é uma pesquisa que você extrai dados e esses dados podem ser tratados estatisticamente. Tá? Existem alguns métodos para você fazer a coleta de dados por meio de enquete ou de pesquisa amostral. Bem, enquete e pesquisa amostral é bem próximo uma coisa da outra. A única diferença que nós temos é que quando você fala em enquete, é uma pesquisa que tem coleta de dados pessoal, ou por telefone, ou por correio, internet ou fax, igual a pesquisa amostral, porém, não existe uma preocupação com o universo. Não existe uma preocupação se aquele respondente faz parte do seu universo ou não. Já a pesquisa amostral, essa preocupação é muito importante e é essa preocupação que faz com que os dados colhidos desta amostra sejam representativos em relação ao universo. Tá? Então, quando se fala em método quantitativo, a gente tem que lembrar de coleta de dados primários. Nós temos que lembrar que é uma coleta onde pode ser feito uma quantidade muito grande de dados de uma vez só e aplica para quase todas essas situações. Tá? A gente pode obter hábitos, atitudes, atributos levados em consideração na escolha de um produto, fidelidade de marca, perfil, audiência e etc. Para a gente poder fazer uma coleta de resultados significativos, nós devemos definir corretamente a população, se for uma pesquisa amostral, calcular uma amostra representativa, também isso é uma característica da pesquisa amostral apenas. Os respondentes selecionados devem estar disponíveis e dispostos a cooperar. Os respondentes têm que compreenderem as questões e o entrevistador deve ser capaz de compreender e registrar corretamente as respostas. Existem algumas fontes de erro dos respondentes, que acontece quando existe um alto nível de recusa, medo ou o tempo de aplicação, eles não estão disponíveis. Existe a falta de precisão nas respostas e existe a falta de disposição para responder. Dentre as técnicas de abordagem, nós temos a entrevista pessoal, a por telefone e o autopreenchimento. Tá? O autopreenchimento é o famoso formulário. Na entrevista pessoal, nós temos contato direto entre o entrevistador e o entrevistado, nós temos uma versatilidade alta, uma representatividade alta, um custo também alto, uma quantidade de dados grande que nós podemos escolher. Isso significa que há uma diluição de custos, um retorno alto e uma certa demora de coleta. Já no telefone, essa coleta é um pouco mais rápida, consequentemente mais barata, tá? Não existe um contato visual, é um contato apenas verbal, porém existe uma quantidade de perda muito grande. O retorno não é tão elevado quanto a entrevista pessoal. E a gente tem que trabalhar com uma baixa quantidade de dados, porque senão o entrevistado pode desligar o telefone. Existe também o autopreenchimento, que é o famoso formulário que não existe contato entre o entrevistador e o entrevistado. Ela tem uma baixa versatilidade, porque se o entrevistado não entender a pergunta, ele vai responder errado, pois neste caso não tem a figura do entrevistador. Tá? O custo é baixo, mas o retorno também é muito baixo. Então, para cada 10 formulários aplicados, às vezes a gente consegue um formulário efetivamente bom. Quais são os fatores que afetam a escolha de uma técnica de abordagem? A amostragem, o tipo da população, a forma das perguntas. Perguntas capciosas não são obtidas respostas com questionários, somente com formulários. Os conteúdos das perguntas, o índice de resposta que nós precisamos, custo, disponibilidade de recursos
e duração de coleta. No método quantitativo, da coleta de dados, nós precisamos de um entrevistador. Isso para questionário. Ele é o mediador entre o entrevistado e o instituto, tem a função de aplicar o questionário, transcrever fielmente as respostas fornecidas, não pode interpretar os dados, deve estar familiarizado com o conteúdo do questionário, deve transmitir segurança, respeitar o instituto, ou seja, a empresa que ele está trabalhando, e deve manter o sigilo sobre as informações. O treinamento dos entrevistadores geralmente é feito teórico e prático. Teórico é quando ele explica, quando esse treinamento é explicado os filtros, a forma de abordagem, o perfil do entrevistado e a duração de entrevista. E prático é quando ele vai à rua, com um questionário piloto, fazer entrevistas, simuladas ou não, e em campo. Bem, com isso nós já conhecemos as nossas pesquisas quantitativas e nossas pesquisas qualitativas. E assim nós encerramos este módulo. Eu espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês do próximo módulo. Fiquem bem, boa sorte a todos.